Lembra que não existe um telefone ruim? Confere aí. Mas afinal, existe um telefone perfeito? Ah, Danilo, mas como eu faço para encontrar o telefone ideal para mim? Como eu monto esse meu perfil? Vamos lá? Eu destaquei alguns pontos aqui que normalmente os usuários pesquisam na hora de comprar um telefone novo. Eu não vou destrinchar toda uma ficha técnica para vocês. Só vou falar alguns pontos mais específicos e que são bem gerais, tá? Então eu vou começar por bateria, lembrando que, uma leve observação, ter miliampere alto não significa um bom rendimento, tá? Vai depender do software que está gerenciando, ou seja, quanto mais atualizado é o meu sistema, melhor é esse gerenciamento de consumo, tá? Então, se você tem 5.000 mAh de bateria, um aparelho, né? E o outro tem 3.000, o de 5.000 é melhor? Não. Depende de como isso é consumido, beleza? Então, câmera, outro ponto interessante também. Não importa se a câmera tem 50.000 megapixels e a outra tem 10. O que vai importar é como o software também gerencia essa inteligência artificial que os aparelhos hoje em dia têm no melhoramento dessa imagem e a tecnologia presente na câmera. Então, o megapixel é legal? É, mas não é nem a ponta do iceberg, tá? Memória RAM. Memória RAM vai fazer diferença até certo ponto. O que é a memória RAM? O que ela faz? Ela organiza as tarefas para o processador. Então, um rápido exemplo. Num consultório médico, onde eu tenho uma recepcionista que organiza os pacientes para que o médico atenda. O médico, nesse cenário, seria o processador, que vai executar o trabalho. E a memória RAM seria a secretária dele, que está pegando o pessoal ali e organizando. Show? Acho que deu para entender. Então não adianta você ter muita memória RAM, tá? Você pode estar gastando dinheiro aí à toa. Então tem que ter uma sincronia aí nos dois. Então basicamente o que eu estou falando? Quanto mais memória RAM você tiver, mais aplicativos você vai poder deixar em segundo plano ou aberto sem travar seu aparelho. Memória interna. A memória interna é importante até certo ponto também, porque tem a diferença de perfis. Eu tenho o perfil básico, o intermediário e o mais avançado. Então vamos começar por esses perfis. O perfil básico é aquele cara que ele está na rua trabalhando. Ele precisa de comunicação. Ele não precisa de muito além disso. Então o que ele precisa de comunicação e um bom rendimento de bateria. Então qual esse perfil básico? O perfil básico ele precisa de pelo menos 2 GB de memória RAM. Processador, não vou entrar nesse ponto, que a maioria dos processadores atendem, tá? Tem melhor, pior? Tem, mas todos eles atendem bem. Então memória RAM, pelo menos 2 GB, memória interna 32 GB e uma câmera de preferência acima de 12 megapixels para poder digitalizar documento e tudo mais. Isso é um aparelho corporativo. De preferência com o Android mais atualizado possível. Lembra do gerenciamento de bateria? É isso que eu estou falando. Então a gente já tem o básico. Intermediário. O intermediário é aquele usuário que ele gosta de redes sociais e tem uma interação maior com o aparelho, uma intimidade maior. Então ele precisa de fluidez. O que eu preciso? Uma bateria de pelo menos de 3 a 4.000 mAh. Eu vou precisar de uma memória RAM a partir de 4 GB para que melhore a fluidez. E a câmera, se possível, mais de uma, tá? Então aí a gente já tem o perfil intermediário, onde eu vou ter uma câmera boa, eu vou ter um sistema bem atualizado, bem fluido, eu vou poder rodar redes sociais, os mensageiros como o WhatsApp, Instagram, o Facebook, enfim, todos esses mensageiros. Eu posso ter esquecido o nome de algum, mas você que usa, eu que uso, é de uso comum esses aplicativos. O uso mais avançado é aquele cara que, além de trabalhar com o aparelho, ele tem uma intimidade maior ainda. Então é aquele cara que ele vai estar com 7, 8 aplicativos trabalhando simultaneamente. É aquele cara que faz questão de uma foto maravilhosa. Ele não quer uma foto mais ou menos. Ele quer uma foto maravilhosa.
ele quer um carregamento mais rápido, ele quer uma memória interna boa, porque ele é um usuário avançado. Então, qual a característica, qual o perfil do usuário avançado? Eu poderia citar aqui 6 GB ou mais de memória RAM, câmera, se possível, 3 ou mais, o sistema sempre atualizado, batendo nessa tecla novamente, a bateria com uma boa tecnologia de carregamento rápido e a memória interna, eu diria aí de 64 GB ou mais, é suficiente para um usuário avançado poder trabalhar. Ficou alguma dúvida? Comenta aí embaixo ou fala comigo. Até a próxima.